Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Alô! Servus! E com a terceira rodada da Bundesliga completa, nós estamos aqui no Chucrute FC para fazer o nosso tradicionalíssimo balanço da rodada do futebol alemão. É claro, como não poderia deixar de ser, como não. Agora a Bundesliga que está mais acessível por conta do OneFootball, né? Quem quiser pode simplesmente de graça ver os jogos. Pelo que eu estou ouvindo por aí, eu aqui na Alemanha, né, me apresentando como sempre, sou o Vitor Ravetti. Obviamente, eu daqui da Alemanha não consigo, né, não tenho acesso aos jogos, né, ele é exclusivo para a América Latina, eu vejo de outra maneira. Mas, pelo que eu estou ouvindo, vocês podem até me ajudar nisso, Guilherme e Jonathan. Aos poucos a coisa está melhorando também, no quesito da internet está dando conta, e logo já teremos narrações e comentários em português, quem sabe poder espalhar o sinal do celular para a TV, e fico muito feliz até por isso, porque acho que a Bundesliga chega a mais gente dessa maneira. Bom, e até já dei um pequeno para me acompanhar nesse episódio. Em primeiro lugar, o cara que, empatado com o Thiago Damaral, eu tenho que dizer, né? É o cara que mais entende de Bundesliga de todo o Meyer, Jonathan Gonçalves. Opa, Guilherme. Guilherme não, olha a confusão. Vitor, já tô acostumado com o Guilherme Ferreira sendo host aqui do Chucrute. Vitor, o grande Vitor, então, Vitor, o Thiago Damaral também é um craque e torce também pro Borussia como eu, né? O episódio de hoje é um episódio muito legal. A Bundesliga teve bonitos gols de cabeça nessa rodada. Em diversos jogos teve gols feitos de cabeça e que foram bonitos, né? É uma rodada que não surpreendeu muito, não foi tão fora do script assim, mas teve grandes jogos, né? Como foi a vitória do Bayern de Munique hoje, no domingo, no dia 4, por 4-3 diante do Hertha Berlim, um jogo que, sinceramente, eu não esperava que seria tão duro assim pro Bayern de Munique. Então, temos muitas coisas para falar no episódio de hoje. Como sempre, o Chucrute FC fazendo a sua presença sobre futebol alemão. Bom, isso aí também aqui com a gente. Eu espero que esse outro companheiro aí de hoje não more no Meyer, porque senão eu cometi uma gafe. Eu sei que ele mora no Rio, mas eu esqueci qual é o bairro dele. Mas se não for no Meyer, é o cara que mais entende de Bundesliga no bairro dele, Guilherme Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, sim, Vitor. Eu moro aqui em Coelho Neto, um pequeno bairro aqui da zona norte do Rio. Fica meia hora do Meyer. Não é tão longe, inclusive. Mas enfim, né? Essa rodada, para falar um pouco de futebol, acho que a única coisa talvez fora do script fosse a competitividade talvez acima da expectativa do Hertha para cima do Bayern, né? Então, de resto eu achei os jogos tudo, como o Jonathan disse, bem dentro do que a gente esperava para essa rodada. É uma coisa ali, outra colar, né? A questão do Leverkusen e do Wolfsburg não tão bem assim, né? Eu acho que a gente pelo menos esperava alguma vitória nesses três jogos iniciais, mas de resto tá bem positivo, com quase gol do Flamengo. Mas enfim, vamos lá. Acho que foi quase gol do Atlético, na verdade. Ah, não, é porque o meu está um pouquinho atrasado, ó. Estou vendo aqui ao vivo quase gol do Flamengo, mas antes tinha sido quase gol do Atlético e eu estou aqui no streaming com um pouco de delay, por isso que falei errado. PFC Internacional salvando vidas. Pois é. Enquanto a gente grava, é um olho no Chucrute e um olho no Mengão. No caso do Guilherme, não é o olho no Mengão, né? Porque ele torce pro Botafogo, a gente faz parte. Bom, e só que quero dizer também aqui, quem ouve o Chucrute há mais tempo sabe que nas horas vagas, né,
Eu faço duas coisas nas horas vagas. Uma delas é o carinho enorme que eu dou para esse podcast e acompanhar muito futebol alemão. E a outra é jogar futebol em si, né? Sou goleiro de um time de futsal aqui na Alemanha. A gente joga, digamos, a terceira divisão, mas o futsal aqui é muito pouco difundido, então a terceira divisão, o nível é bem baixo. E eu fiquei triste porque no sábado tivemos o primeiro jogo da Liga e estava tudo pronto para eu jogar, mas na sexta-feira eu tive que tomar uma vacina de gripe por exigência do meu trabalho e a médica em questão sugeriu que eu não praticasse esportes por 2 ou 3 dias. Tive que ficar no banco. O técnico disse que eu seria titular, mas, bom, pelo menos o lado bom é que o outro goleiro também é muito bom. Acho até que, na minha modesta opinião, ele é melhor que eu. Mas, enfim, a gente perdeu de todo jeito, o outro time era muito melhor, então não tem muito mais o que falar sobre isso. Vamos de uma vez para o E episódio. esse negócio de terceira divisão com você é uma sina, né, Vitor? O Duisburg é time de futsal, o negócio tá feio pro teu lado, hein, cara? Pois é. Pois é, eu tentei escapar de falar do Duisburg, mas não teve jeito, né? Duisburg começou mal a terceira divisão, 2 empates em 3 jogos, é o máximo que conseguiu. Acho que perdemos a chance de subir na temporada passada, dessa vez vai ser complicado. Vamos lá. Para a primeira divisão, vamos falar da elite do futebol alemão. Bom, vamos então começar falando dos 2 principais times da Alemanha, né? Os times com os principais elencos e que se recuperaram nessa rodada. Tinham perdido na rodada passada, até se enfrentaram no meio da semana, né? Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com vitória para o Bayern de Munique na Supercopa. E aí, nesse fim de semana, em relação à Bundesliga, conseguiram os 3 pontos e se recuperaram de forma... no caso do Borussia Dortmund, de forma convincente, no caso do Bayern de Munique, com um pouco mais de emoção, como vocês dois até já citaram. E vamos começar justamente no Bayern de Munique, né? É um jogo bem interessante contra o Hertha Berlim, que ganhou contornos até muito parecidos com o jogo do meio de semana, né? O Bayern de Munique abriu 2-0, o Hertha Berlim empatou, assim como tinha sido contra o Borussia Dortmund. O Bayern de Munique fez o terceiro gol, e aí as coisas mudaram um pouco, porque o Hertha conseguiu o empate, mas ainda teve tempo de, num pênalti, Lewandowski dar a vitória para o Bayern de Munique, né? 3 gols aí na reta final da partida, 2 para o lado da Baviera e 1 para o lado da capital, que deixaram o jogo bastante emocionante. E o Bayern de Munique também realizando contratações aí, né? Daqui a pouco a gente detalha melhor isso. Mas começando pelo jogo, né? Jonathan, qual foi aí tua impressão? Bayern de Munique que não está na mesma pegada que começou, né? Aquele jogo contra o Schalke e também da temporada passada, na reta final de Champions League, mesmo na reta final de Bundesliga. Eu acho que o placar até reflete um pouco o que é o Bayern do momento em si. É um Bayern que tem um ataque muito bom, mas no setor defensivo está deixando um pouco a desejar. Não começou muito bem nesse início de temporada. Inclusive na Supercopa da Alemanha contra o Dortmund também demonstrou um pouco dessas deficiências. E nesse jogo de hoje, no jogo em que terminou 4-3 contra o Hertha Berlim, deu para ver em alguns momentos essas deficiências e que o Hertha explorou bem isso, né? Jogadas aéreas, por exemplo, o gol do Córdoba e o gol Negan Khan, sei lá, é o nome do jogador do Hertha Berlim, que fez o gol também no finalzinho, que quase daria ali o empate para o Hertha. O Hertha que lutou muito para tentar arrancar esse empate aí no jogo contra o Bayern, um belíssimo gol também do Matheus Cunha, mas o Maximilian Mittelstadt, ele que tinha dado um belíssimo passe para o terceiro gol, o gol de empate, o gol do Negan Khan, acabou fazendo um pênalti infantil, um pênalti ridículo ali no fim do jogo, que o Lewandowski cravou ali, fez o 4º gol dele na partida. O Lewandowski que também, como eu disse, né, mostrando um pouco dessa superioridade do Bayern ali na frente. Existiu a época da Lewandowski dependência, eu acho que o Bayern não está mais nessa fase. Tem um ataque muito bom, que contam com Gnabry ali, Coman, os outros jogadores da frente também, o Sané, que está lesionado, né? Também é um jogador que infelizmente atravessa por lesões, chegou no Bayern e não está sendo diferente, né? Já está algumas semanas aí que vai ficar fora. O Bayern que vai precisar de algumas correções, porque apesar de ser o atual campeão aí europeu, ganhou a Supercopa, ganhou a Supercopa da Alemanha também, mas não tá esse time assim tão espetacular que a gente agora olha
e fala que o Bayern vai ganhar, né? Lembrando, perdeu para o Hoffenheim, fez uma partida regular, boa contra o Dortmund, mas também foi um jogo bem equilibrado, e no jogo de hoje passou bem perto de um empate. Chegou novos jogadores aí, né? Deve chegar o Marc Roca, jogador que é volante aí do Espanhol, e talvez aí Douglas Costa volte, tem alguns rumores aí, mas é um Bayern que, como eu falava já no último cast, ia precisar sim de reforços para a temporada que tem uma grande temporada, né? Um grande calendário, inclusive tem o Mundial de Clubes, que eu não sei muito bem como vai ser, eu acho que nem saiu ainda o formato exato, o calendário como vai ser, mas é uma competição a mais aí que o Bayern de Munique vai ter. Eu nem duvido que não role esse Mundial de Clubes que você citou, Jonathan, por toda a questão da pandemia. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Né? Eu acho que sobre o jogo, acho que o Hertha tem motivos para se sentir orgulhoso da partida que fez, assim, principalmente no ataque, né? O Córdoba jogando bem, Matheus Cunha aparecendo, realmente utilizando. A verdade é que o Hertha, em termos de desempenho, eu diria que o Hertha se recuperou da derrota que teve contra o Frankfurt semana passada, em que definitivamente não foi bem. E teve mais próximo do time que derrotou o Werder Bremen na primeira rodada, né? Agora, assim, o Bayern de Munique, se na rodada passada mostrou uma deficiência forte na questão da marcação alta e dos lançamentos que vinham desde a defesa do Hoffenheim, dessa vez mostrou uma deficiência maior nas bolas aéreas, né? O Jonathan até citou o gol do Córdoba e o gol do novo jogador aí também. Difícil de falar o nome, prefiro aqui nem me arriscar. E também o segundo gol que foi de maneira diferente, né? Com o Matheus Cunha se aproveitando ali numa boa troca de passes com o Piatek. A defesa do Bayern realmente com problemas, né? Assim, não é comum, a verdade é que não é comum a gente ver o Bayern de Munique tomando 11 gols, perdão, tomando 7 gols em 2 jogos. Né? Isso não é algo comum e está acontecendo, é algo aí para o Hansi Flick corrigir. Agora, um time que tem Lewandowski acaba desequilibrando, né? Eu concordo com o Jonathan, não acho que exista uma Lewandowski dependência no Bayern de Munique, mas no jogo de hoje, nem afirmo que ela existiu, mas afirmo que a defesa do Bayern de Munique tem que agradecer muito ao Lewandowski por ter salvado aí a tropa de Munique, né? Agora, o que você acha, Guilherme? Você acha que essa Lewandowski dependência ela existiu no jogo de hoje? Ela existe porque o cara fazer 4 gols não é todo dia, né? De fato não é normal. Eu não acho que exista, não. Acho que os gols os gols do Bayern também tem muita capacidade ali também dos jogadores ali por trás para fazer com que a bola chegasse. Eu acho que o Bayern tá buscando ainda adequar a forma física ao nível de intensidade que ele pode sempre pregar. Porque tá difícil você ver que o Bayern mantém uma intensidade alta durante o jogo todo. E por mais que isso normalmente seja impossível, até mesmo por limitações do ser humano, o ser humano ele, em alto rendimento, apesar de todo o trabalho físico que existe, não consegue talvez ter um desempenho físico idêntico do minuto 0 ao minuto 90, então é complicado, mas enfim, acho que essa sequência aí agora assim, jogos vai ser importante para o Bayern recuperar exatamente esse aspecto, porque na minha concepção é ele que mais prejudica o jogo do Bayern hoje. Você vê que o Bayern não tem tanta fluidez nas movimentações, você vê que a pressão alta às vezes não encaixa por causa disso, ou até mesmo, claro, tem questões de ordem tática também, às vezes o jogador não está encaixado na posição certa, não está no momento certo. Mas enfim, eu acho que isso é uma fase e isso vai passar. E os reforços que chegaram vai ajudar também, até mesmo para não dar um pouco menos de dependência para alguns jogadores da base entrarem e resolverem. Por mais que eles tenham dado conta do recado, pode ser por alguns jogadores prejudicial esse assodamento de levar eles em campo agora. Eu acho que até mesmo para preservar o processo deles de maturação, eu acho que é interessante os reforços chegarem, não só para engrandecer o elenco, mas até mesmo para a preservação deles, assim, em questão psicológica, em questão física também, porque você não pode comparar um jogador
de 17 anos, de 19 anos, com um jogador de 35, de 30, como são esses zagueiros fortes e muito atléticos da Bundesliga hoje. Perfeito, concordo aí com tudo que você disse, Guilherme. Acho que, né, essa questão física está realmente pesando para o Bayern, né? Assim, é a segunda semana seguida que o time teve, que o time não teve, que o time teve no jogo no meio dela, né? No meio da semana, então isso acaba complicando. Agora, pelo menos o clube foi ao mercado, né? Não sei se com as melhores contratações possíveis, mas foi às compras aí, né? A gente falou semana passada, eu até disse que eu não achava o Bayern de Munique ter um elenco enxuto. Talvez esclarecendo melhor, acho que para a Bundesliga isso não seja esse elenco não é enxuto, né? Principalmente quando você compara com todos os outros. Mas realmente para uma temporada bastante vasta, com muitos jogos em menos tempo, era necessário que o clube fosse às compras e foi, né? E aí eu queria saber aí o que vocês acharam, só esclarecendo todas as contratações, né? O Jonathan até falou de duas delas, ele tinha falado do Mark Roca e também do Douglas Costa. Mark Roca, um volante aí que veio do espanhol, Douglas Costa, acho que eu não dispenso apresentações, né? E além deles vem Choupo-Moting, do PSG, atacante, e também o Bou Nassar, um lateral direito vindo aí do Olympique de Marseille. Diz aí, o que vocês acharam aí, no geral, dessas contratações? Agora eu vou começar por você, Guilherme. O Bou Nassar, ele não teve um desempenho assim tão interessante na França, tanto que ele, a maioria das vezes, é banco pro Sakai. E conversando até mesmo com o núcleo da torcida do Olympique de Marseille aqui no Brasil, que surgiu na timeline até mesmo pela questão do Luiz Henrique recentemente, então eles disseram que é um jogador que é irregular, mas que com um tempo de treinamento pode evoluir, é um jogador que tem potencial. Então eu acho que para você ter um reserva para o Pavard é sempre importante, e acho que pode agregar no final das contas. E o Mark Roca é um volante, o primeiro volante, você pode contar ele, eu acho que uma das posições mais bem feitas que o Bayern teve no mercado. Acho que é uma ação que foi certeira, tanto pelo valor pago, tanto pelo que ele pode apresentar, tanto que ele tem de potencial, porque é um jogador que tem boa qualidade na saída, tem uma boa qualidade na bola longa, tem um bom posicionamento, é um volante que também pode chegar mais na frente, então é um cara bem completo ali para jogar, para ter no teu meio campo e ajudar o Kimmich, principalmente, né, já que ele de certa forma tem estado sobrecarregado ali como ser esse primeiro médio mais construtor em relação ao Goretzka, né, que é um jogador que joga um pouco mais para pisar um pouco mais na área, por mais que ajude ainda na saída, não tem tanta obrigação assim, mas eu acho que foram acertos do Bayern. O Choupo-Moting, se não me engano, você também citou, é uma reposição ali mesmo para ficar atrás do Lewandowski, né? Conforme ele foi ficando mais velho, ele também pegou um porte físico interessante, agora é um jogador muito mais físico do que nunca, não tem tanta técnica assim, eu acho que talvez tivesse opções melhores, né? Mas, enfim, foi o que o Bayern preferiu para o momento, até pela urgência, que a janela fecha amanhã, e o negócio com o Hudson-Odoi não deu certo, ele não vai vir. Então, isso também foi bom para o Zirkzee também, porque tira o peso do garoto. O garoto, de certa forma, ouviu alguns vídeos da torcida do Bayern criticando, porque ele não teve um desempenho talvez convincente em relação ao jogo do Hoffenheim, mas a gente tem que levar em consideração que tudo é um processo de maturação do jogador. Não, vai ter dias que ele realmente não vai jogar bem, faz parte disso, a oscilação é natural. Então, acho que um pouco de paciência, e até mesmo o empréstimo que estávamos comentando pelas gazetas alemãs, isso vai ser interessante para ele conseguir uma rodagem maior em algum outro clube e se estabelecer. Bom, eu acho assim que o Hans Flick até está usando bastante a base do Bayern de Munique, uma coisa que eu disse até já, que não era costumeiro, assim, a gente não via muitas vezes os técnicos que passavam pelo Bayern usar os garotos lá do Bayern 2, da academia do Bayern, e isso está acontecendo com o Hans Flick, né? O Chris Richards, que jogou no jogo contra o Hertha Berlim, também entrou contra o Dortmund na Supercopa, o próprio Musiala, o Zirkzee também não deixa de ser um.
Um jogador que eu achei que ia despontar no Bayern, né, que seria um grande atacante ali, que estaria agora à altura de ser reserva do Lewandowski, que é o Fiete Arp, o Arp que está lá no Bayern 2, né, que é aquele que jogava no Hamburgo e tal, e até hoje não se desenvolveu ao nível de jogar ali na equipe principal, né? Ainda é novo, 20 anos, mas assim, eu já dizia, né, Vitor, aqui, que o Bayern realmente não estava com um elenco vasto para essa temporada, sim, visando para além da Bundesliga, né? Ainda tem essa questão do Mundial aí, que a gente não sabe como vai ser. Eu acredito sim que vai existir, mas vai ser de uma forma bem atípica, como está sendo a temporada. Eles vão tentar encaixar nesse calendário louco aí. E o Bayern vai precisar assim desses jogadores. O Marc Roca seguindo aí uma dinastia, né, de jogadores espanhóis ali na volância ali do Bayern de Munique, né? O Javi Martinez, o Xabi Alonso lá atrás, o próprio Thiago, que acabou de deixar o clube, e chega aí para reforçar. Eu, sinceramente, não acompanhei os jogos deles no espanhol, não, eu vi, assim, alguns lances dele depois no YouTube, quem era o jogador, vi que tem talento, e o Bayern de Munique tem um bom serviço, assim, acredito, de scouting, não tão bom como o do Borussia Dortmund, mas é bom, e acredito que é um jogador que pode ajudar muito, sim, aí o elenco do Hans Flick, que precisava, assim, de reforços, e o Hans Flick é um técnico que tem a cabeça aberta e dá chance para os mais jovens, e também acho que vai aparecer alguns bons jogadores aí da academia do Bayern. Bom, vamos então agora ir para o Vale do Ruhr, né? Falar do Borussia Dortmund. Dortmund que no início até teve dificuldade contra o Freiburg, os primeiros 30 minutos a defesa do Freiburg estava funcionando da mesma maneira que funcionou a defesa do Augsburg contra o mesmo Dortmund na semana passada, mas aí numa excelente bola roubada de Marco Reus, ele serviu o Reina colocou para Haaland gol, não perdoa, abriu o placar e a partir daí o Dortmund teve mais facilidade, acabou até com uma certa tranquilidade, né? Vencendo o Freiburg por 4-0 e tá aí com 6 pontos, a exemplo do Bayern de Munique, se recuperando também do péssimo jogo que fez contra o Augsburg, né? Jonathan, ficou feliz dessa vez aí com o desempenho do Dortmund, diferente da semana passada? Eu fiquei bastante contente, sim, com o desempenho do Dortmund. No primeiro tempo ali, demorou até para abrir o placar, foi com 30 minutos, 31 minutos ali o gol do Haaland, mas a equipe dominava ali a posse de bola, trocava bons passes do meio para frente também, a defesa também de uma forma mais sólida. O próprio Manuel Akanji, né, que não vem de uma sequência boa no passado, né? Nos últimos jogos, digamos que ele até está bem, mas ele não vinha de uma fase muito boa e está conseguindo ser mais sólido. O próprio Emre Can, né? O Emre Can, que o nosso querido aí, Guilherme Monteiro não é muito fã, mas é um jogador que tem ajudado o Dortmund, né? Nesse jogo ele fez um belo gol de cabeça aí no segundo tempo, no cruzamento do Giovanni Reina. O Giovanni Reina que foi o grande destaque desse jogo, o American Dream, né? O sonho americano, como o Haaland fala, como ele já está ganhando esse estigmazinho aí lá nos Estados Unidos. Deu 3 assistências na partida, foi quem perturbou mesmo a defesa do Freiburg. O Freiburg também foi muito inofensivo, né? Essa é a verdade. Eu não vi ali o Nils Petersen ou o Lucas Roller chegando com frequência ali na zaga do Dortmund, que pouco teve trabalho. O setor ofensivo fez seu trabalho, o Haaland, o jogador nato, artilheiro nato como ele é, né? Um cravador. Nas chances que ele teve, guardou ali. Ainda serviu o Felix Passlack lá no finzinho do jogo para fazer o primeiro gol na Bundesliga da história dele, né? O Felix Passlack, que é até engraçado, que é um jogador que tinha uma grande, assim, digamos, mídia, né? Na época da base, todo mundo esperava muito dele. Teve um empréstimo para a Fortuna Sittard, teve um empréstimo para o Norwich City, lá da Inglaterra. Hoje em dia, de volta aí o Dortmund fazendo seu primeiro gol na Bundesliga em 2020 com o passe do Haaland. Eu gostei da postura do Dortmund, sim, que jogou sem o Sancho, né? Que é o grande jogador. O Reus não fez uma grande partida, mas foi participativo, né? Tanto que ele rouba a bola no primeiro gol e assim o Dortmund abre ali o placar e o jogo já muda, já fica um pouco mais fácil. Uma vitória convincente, né? O goleiro Marvin Hitz também, que é o banco, né, do Roman Burke, que foi o titular e agarrou bem ali, não teve muito trabalho também, e desde o jogo da Supercopa, você falou aí, Vitor, se eu estou mais tranquilo assim com o Dortmund, que eu estava bastante irritado no último jogo da última rodada, mas eu já fiquei um pouco mais tranquilo com o time no desempenho da Supercopa,
embora o Lucien Favre não me deixe muito contente com as substituições que ele faz. Às vezes eu acho que é um treinador que daqui a uns tempos estará fora do Borussia Dortmund. Acho que acredito no fim da temporada. Ainda é cedo para falar, mas é o que eu acredito. O que a mídia alemã dá como certo, e o Watzke já deu Watzke, dirigente do Dortmund, já deu algumas declarações nesse sentido, é que se o Favre não ganhar pelo menos um título, né, ou a Pokal ou a Bundesliga, ou a Champions, né, quem sabe, ele não fica em Dortmund no final da temporada, isso se chegar até lá, né? Agora, bom, primeiro, nisso você falou, Jonathan, concordo, Passlack, grata surpresa, né? Não se esperava que ele poderia dar esse desempenho, até porque o Meunier não tá começando muito bem, né? Então ele pode até ser como um backup. E queria falar, assim, em primeiro lugar também sobre o Freiburg. Eu acho que a grande diferença do Freiburg para o Augsburg da semana passada é que o Freiburg escolheu, em alguns momentos, sair com a bola no chão e pagou por isso, né? Porque aí, como eu até falei no início, o Dortmund, em 3 dos gols, roubou a bola ainda no campo de ataque e conseguiu pegar a defesa do Freiburg desarrumada dessa maneira para fazer 3 gols, né? Grande exibição do Reina, 3 assistências, incrível. Haaland também. Assim, Haaland, olha, conseguindo brigar com o Lewandowski pela artilharia, hein? Tá lembrando os tempos da briga de Lewandowski e Aubameyang. Agora chegou aí o Haaland para também, quem sabe, manter essa briga acesa, né? Agora, a grande questão do Dortmund é como vai ser o desempenho da equipe fora do Signal Iduna Park, né? Porque jogando em casa é muito forte. E já mostrou isso nessas 2 primeiras rodadas. Agora quando sai, que acaba não tendo... Óbvio que não vai ter o mesmo desempenho, mas tem que ser melhor do que foi, principalmente na última temporada. Você também... Diz aí um pouco mais dessa briga do Kahn com o Passlack, com o Meunier, Guilherme. Esclarece aí pra galera qual que é o teu problema com o Kahn e fala aí um pouco mais também desse jogo. Bom, o meu problema com o Kahn eu não posso falar mal dele nesse final de semana porque ele não deu chance, tá bem, né? E eu fico feliz, porque eu não gosto de aparecer aqui pra ficar criticando, mandando pau ao jogador, não. O negócio aqui é falar realmente o que fato acontece, mas sem querer ser muito incisivo em crítica de jogador. A minha questão tudo porque o Meunier não tem o mesmo perfil do Hakimi. Eu acho que pro perfil das aulas do Borussia Dortmund, o perfil que a gente tinha na última temporada era o ideal. Mas atualmente o Meunier, eu acho que quem estava pensando em trazer o Meunier e ele ser esse ala perfil do Hakimi, eu acho que ele pensou errado, se é o que tinha isso em mente. Porque são jogadores totalmente distintos, tanto questão física, questão de característica, são jogadores muito distintos. Então, por isso que eu acho até acertado o passo lá que tá jogando hoje. Acho que na ala direita seria o melhor. O Meunier, para mim, tinha que ser realocado para a zaga. Por mais que o Kahn não tenha comprometido, eu acredito que o Meunier possa entregar mais coisas na zaga também do que propriamente o Kahn, até mesmo pela questão da qualidade dele sendo jogando. Eu acho, na minha visão, é superior em questão de nível de técnico de passe, de controle de bola, e que ajuda pra caramba nesse sentido, porque o Borussia precisa que os zagueiros saibam sair jogando bem, até mesmo para quando pegar adversários mais duros, tecnicamente, o Leipzig precisa com que a nossa saída curta seja muito bem feita, como foi, por exemplo, no jogo de ontem. O Kahn não era tanto acionado assim, e quando foi, até que foi bem. Então, ele precisa evoluir nesse sentido, e também em questão de tomada de decisão, que eu acho que é o meu principal ponto contra ele, porque é um jogador que faz a maioria das ações dele são sem pensar, ele vai na questão do afoito, ele é um cara muito, muito assim, sem pensar muito no o que a ação dele pode comprometer em campo, ele acaba agindo, é o famoso agir sem pensar, como se fosse uma linguagem normal. E é isso que me incomoda. No jogo de quarta-feira, não prejudicou também, mas que às vezes algumas saídas dele fossem precipitadas, ele não prejudicou porque a compensação atrás ajudava. E nesse jogo ele nem foi, como não foi tão exigido, então a gente não pôde ver os erros dele. Isso é muito bom, porque assim o Borussia fica mais forte e mais competitivo. Eu acho sim que ele é um jogador que pode ajudar muito. Isso aí o Guilherme também tem total certeza disso. O Guilherme já falou sobre isso.
E assim, eu não acho ele tão afobado quanto o Guilherme talvez ache. Assim, é um jogador que eu vejo que é muito bom na questão de combate, tanto por cima como por baixo. Ele chega forte. Não digo que ele é nem desonesto, ele é um jogador que realmente chega forte no combate e ganha o combate e consegue dar um passe curto ali para, quem sabe, sair um contra-ataque ou para simplesmente recuperar a bola. Eu acho que nesse sentido o Emir tem sido importante para o Dortmund, que o Dortmund sofreu muito, não agora, nesses últimos tempos, mas sofreu muito no passado com falta de jogador ali no meio mesmo, ou na defesa, que desse combate, né, com jogadores que são fortes fisicamente, a gente costuma ver na Bundesliga. A questão do Meunier, realmente, o Meunier não é um jogador como o Hakimi, é um jogador que tem um bom passe, já o cruzamento, o lançamento dele, eu não acho tão bom assim. Ele tem um bom passe, mas um lançar a longa distância, cruzar na área é uma outra coisa. Eu, sinceramente, não acho que o Thomas Meunier, o belga, consiga fazer isso com excelência, consiga fazer isso bem. Acho que o Torgan Hazard, quando voltar da lesão que ele teve na primeira rodada, pode ser o jogador que joga naquela função ali e ajude muito o Dortmund saindo em velocidade, em transições rápidas ali para chegar na área pelo setor direito e ajudar o Dortmund a fazer gols. Até mesmo o Murray. Eu acho que a gente está sempre esquecendo do Murray. O Murray ainda é vivo, galera. Então, ele ainda pode entrar aí. Ele ainda é do Borussia Dortmund ainda. O problema todo é que ele sempre fica no DM. Mas isso é padrão. O Borussia Dortmund, quem é torcedor já sabe que 90% da temporada você vai ter problemas com lesões. E isso é um fenômeno para lá de conhecido. Por isso que a gente às vezes até esquece que os atletas estão no plantel. Pois é, a gente falou aí de Bayern de Munique e de Borussia Dortmund, mas nenhuma dessas duas equipes está hoje na liderança. Liderança essa que é dividida por 3 times, nenhum deles 100%, mas 3 times que têm 2 vitórias e um empate, ou seja, ainda estão aí invictos. Eu estou falando, em primeiro lugar, do Leipzig, que venceu o Schalke por 4-0 na rodada, né? Se aproveitou aí da má fase do Schalke, estreando o técnico Manuel Baum. Não tomou conhecimento, né? Venceu até também com certa tranquilidade. O Frankfurt que estava enfrentando o Hoffenheim, que tinha vencido as 2 primeiras rodadas e fez um bom jogo, venceu por 2-1, né? Bas Dost em grande fase, um gol e uma assistência. E por fim, estamos falando do Augsburg. O Augsburg que não venceu na rodada, empatou em 0-0 com o Wolfsburg fora de casa. Numa partida que eu diria até que foi boa, com chances lado a lado. E o Gikiewicz também, mais uma vez, o goleiro aí que veio do Union Berlin, fazendo uma excelente partida. Né? Eu começo, acho que o Leipzig não é exatamente uma surpresa e definitivamente é o candidato, né, desses 3 aí que provavelmente vai ficar, não necessariamente na liderança, mas pelo menos na parte de cima da tabela, brigando não, né, estando na zona de Champions League até o final do campeonato. Agora, Jonathan, qual desses 2 times você acha, falando especificamente do Frankfurt e do Augsburg, qual desses 2 times você acha que tem mais capacidade de se manter aí, talvez não em zona de Champions League, mas no mínimo numa parte de cima da tabela, ou quem sabe até surpreendendo? É o Frankfurt ou é o Augsburg? Eu acredito que seja o Frankfurt, né? O Frankfurt que é um time que geralmente luta por competições europeias, né? Geralmente a UEFA Europa League ali, sexto, quinto, se classificando dessa forma, até mesmo quando ganhou a Pokal. É um time que eu acredito que tenha mais elenco, de fato, do que o Augsburg, né? Tem ali uma certa Kostic dependência, mas chegou também o Amin Younes, né? Aquele bom jogador que já teve passagem aí pela seleção alemã, ex-Napoli, e é um jogador que eu acredito que vai ajudar muito o Frankfurt. O Frankfurt tem um elenco mais completo, com nomes individuais aí que eu acredito que possa dar bons frutos, o André Silva, o próprio Bas Dost, que deixa a equipe na parte de cima. Mas o Augsburg é uma surpresa boa, né? O Augsburg perdeu o Philipp Max, que era aquele lateral esquerdo que volta e meia estava dando assistência, fazendo gol. Foi até uma grande perca, assim, eu digo, para a Bundesliga. O jogador foi o PSV, mas está ali, né? Fazendo uma boa campanha até então. O brasileiro Iago está lá presente. E vamos ver até onde esse time vai.
E, Guilherme, já que o Jonathan falou aí do Augsburg e do Frankfurt, o que você está vendo de diferente nesse Leipzig sem o Timo Werner? Está conseguindo se adaptar legal ou ainda falta alguma coisa, né? Sempre lembrando que o adversário da rodada, pelo menos, não era lá essas coisas, né? Era o Schalke em crise, como eu acabei de falar. E se você quiser também falar do Frankfurt e do Augsburg, fica à vontade. Bom, vou falar só um pouquinho do jogo do Augsburg, porque é um pouquinho do jogo que eu vi, e porque o Botafogo estava jogando às 11 da manhã, e eu também já vi alguns outros jogos, então tenho um pouco mais de base. O Augsburg, eu acho que ele está sabendo se valer muito bem do controle do jogo sem bola. Hoje, novamente, a equipe se postou bem defensivamente e conseguia, quando recuperava a bola, sair em transição com muita capacidade ofensiva de criar as oportunidades, né? Tanto que, porque a ofensiva do Augsburg nessa temporada está muito mais qualificada. O Gregoritsch, o Todo Schalke, o André Ram, por mais que não seja aquele que lá na temporada 13-14, que fez grande temporada, também já tem uma história no clube, não é mais aquele, mas ainda ajuda. Você tem o Florian Niederlechner, que é um grande centroavante. Então é uma equipe que sabe controlar bem o jogo sem a bola e quando vai ao ataque tem uma capacidade criativa e de técnica para finalizar muito boa. Tanto que o Augsburg hoje perdeu 2 gols muito feitos até os 25 minutos. O Leipzig, o ponto 2 você perguntou para mim, eu acho que tem uma frase aí que quando viralizou um tempo atrás, que chama, que aqui na timeline, geralmente esportiva chama, é que alguma pessoa tem um plano. E esse é o Nagelsmann. O Nagelsmann sempre tem um plano. Então, ele está sabendo valer dos seus planos, né? Com N estratégias para conseguir tirar as defesas do seu caminho, e ontem não foi diferente. O Leipzig, para fazer um efeito de comparação, o Leipzig jogou apostando mais em jogo direto contra o Leverkusen e ontem contra o Schalke já queria um jogo um pouco mais de cadência, um pouco mais de posse, para tentar abrir espaço na defesa do Schalke. Você usou os 2 jogadores mais móveis na frente, que eram o Olmo e o Forsberg, para tentar arrastar a defesa do Schalke e acabar gerando espaços na última linha, que é o que mais foca o Nagelsmann em todo o trabalho. A gente viu ontem até vários lances que o Haidara, que era o principal beneficiado desse mecanismo, finalizar em gol. Então, eu acho que não me surpreende essa condição inicial do Leipzig, óbvio, e que eu acho que ainda há vida sem o Werner, porque você ainda tem valores individuais que, num momento difícil, ainda podem te dar o algo a mais. O Forsberg, por mais que seja um momento, talvez, está vivendo um momento muito especial, você tem o Haidar em crescimento de produção, fora o Zorloff, que está chegando agora, me parece tecnicamente superior ao Poulsen, né? Por mais que eu goste bastante do Poulsen, tecnicamente não é grandes coisas. Então, e tem o Hwang ainda, que por mais que ainda não está jogando tanto, ainda está se ambientando ao futebol alemão e está caminhando aos pouquinhos ao processo. E eu acho que o Leipzig tem vida assim sem a equipe sem o time Werner. Assim. Eu concordo plenamente. E a curiosidade desse jogo do Leipzig é que o Guilherme até já falou, né, dessa ideia de arrastar a última linha do Schalke, e foi sem um centroavante de ofício, né, sem atacante de ofício. Poulsen machucado, enfim, Sorloth e Hwang no banco, então realmente algo bastante curioso. Agora, assim, o Schalke, cara, não tem o que dizer, né? São 15 gols, 8 mais 4, 12 mais 3, 15 gols sofridos. 15 gols sofridos e um marcado. Foi a estatística e um marcado. Aqui que divulgou essa estatística. Pois é, e eu até anotei aqui também, desde que o Schalke começou a perder, né? Eu já perdi as contas, são 16 mais 3, 19, né? 19 partidas sem vitória. Um gol sofrido a cada 33 minutos e um gol feito a cada 214 minutos jogados. Assim, é impressionante o que está acontecendo. Manuel Baumann aí, claro, não tem ainda como avaliar o trabalho dele, isso é óbvio. Ainda foi prejudicado pela lesão do Serdar, coitado. Mais uma vez se machuca, é a 5ª lesão na temporada e talvez é o melhor jogador do time. Então, isso complica as coisas ainda mais, mas Manuel Baumann vai ter muito trabalho. E, cara, sobre Frankfurt e Augsburg, assim, gostei muito, eu até falei já, né, da partida do Bas Dost, do Kamada, do André Silva. O André Silva tem o mesmo, agora não mais, né, depois desses 4 gols do Lewandowski contra o Hertha Berlim, mas até então ele tinha o mesmo aproveitamento
em gols e assistências do Lewandowski desde a parada pós-quarentena. Né? O André Silva jogando muito bem nesse jogo, ele deu mais uma assistência. Né? Eu acho que o Frankfurt é o time para ficar de olho, porque tem um técnico que eu acho muito capacitado, né? Ele na primeira temporada dele fez valer aquele triângulo mágico, né? E se você olhar onde estão esses 3 jogadores hoje, Jovic, Haller e Rebic, acho que nenhum dos 3 manteve o nível. Então isso é mérito total pro Adi Hütter. Na temporada passada, a grande complicação foi o foco duplo, né, de Liga Europa e Bundesliga, e agora ele não vai ter isso. Então, eu acho que se tem um time que pode ameaçar, né, talvez os 5 mais fortes por elenco, que são também os 5 primeiros colocados da temporada passada, né, tô falando Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Gladbach e Leverkusen, eu acho que esse time é o Frankfurt, principalmente pelo cara que está no banco. Agora, o Augsburg não deixa de ser também uma surpresa muito boa aí do Heiko Herrlich, jogando de maneira reativa e podendo surpreender também. Eu gostaria de trazer uma palavrinha um pouco mais de, se é que é possível, de conforto ao torcedor do Schalke que nos ouve. A gente sabe que o Schalke tem uma situação muito difícil, acho que não vale nem ficar explicando aqui. Mas eu acho que tem que ter um discernimento, que a equipe não vai jogar igual jogou com o Wagner a temporada inteira não, gente. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que o Schalke, ele de fato tem um atraso em relação aos adversários, porque ele começa o campeonato dele de verdade a partir da 4ª rodada, que é na próxima rodada contra o União Berlim. Ali a gente pode começar a ver o que o Schalke tem de diferença em relação ao Wagner, porque é o primeiro período onde o Manuel Ball tem tempo para trabalhar, para colocar as ideias dele, e também, óbvio, que fica a expectativa, porque é o primeiro jogo para a gente comparar as evoluções do trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter agora discernimento, vocês principalmente, né, porque eu não sou torcedor do Schalke, mas tem que ter o discernimento na hora de enxergar o trabalho e ver o rumo que ele vai andar. Depois você pega um Borussia Dortmund, também talvez é um jogo que você tenha que pesar na mão a hora de criticar. Eu acho que o Borussia Dortmund hoje não é o campeonato que o Schalke tem. Eu acho que o primeiro Schalke tem que se estruturar aos pouquinhos. Eu acho que você pegar os jogos assim para você analisar o trabalho. O União Berlim, o jogo contra o Colônia, o jogo contra o Mainz, o jogo contra o Frankfurt, o jogo contra o Freiburg, que são equipes ali. Hoje até o Frankfurt é até um pouco acima do teto do Schalke hoje, mas os outros adversários que você tem, eu acho que você deveria levar em consideração esses jogos de análise. Para você julgar de fato aonde está o passo do trabalho global e até quanto você tem de teto para evoluir esse time. Porque o time tecnicamente não é ruim. Ontem a gente viu que a equipe está em processo de dificuldade e vai passar mesmo, porque quando pegar os times grandes você tem outros fatores, além da sua limitação técnica e tática, ainda mais nesse momento que o Schalke vive de 19 derrotas seguidas. Então acho que o momento é de calma, o momento é de entendimento, que vocês vão passar por uma transição e essa transição pode demorar mais do que vocês imaginam e que precisam que ela venha. Então acho que tenha calma primeiramente, para depois vocês começarem a encher o saco de treinador, de dirigente, enfim, acho que é isso. Até porque eu acho que o problema do Schalke não é nem questão de treinador, como eu disse no último cast, não é treinador que vai resolver o problema lá da equipe de Gelsenkirchen. Tem toda a questão do Clement Tonens também, que é uma pessoa bem controversa. Também, se você olhar para o banco do Schalke, eu vejo lá 4 jogadores tipo atacantes no banco, o Skirbinski, o Kutuku, Ibisevic, Raman, mas tu não vê 2 defensores, tu não vê um lateral. É um time bem estranho, que sinceramente o Naldo ali, a comissão técnica ali, o Manuel Baum, não sei se vai ser eles, mesmo o Naldo ali conhecendo a casa, né, conhecendo o Schalke, não sei se vai ser eles que vai resolver aí o problema do Schalke. Acho que vai ser uma equipe que vai precisar subir nome da base, jogadores da base, ao longo da temporada, e precisar aí talvez ir ao mercado no meio da temporada, quando a janela voltar a abrir, porque eu vejo, é cedo para falar, mas eu vejo como um forte candidato a ser rebaixado. É lógico que é até meio bizarro falar isso na 3ª rodada, mas eu não vejo essa equipe com os nomes que tem, com o elenco que tem, sendo salva de uma Bundesliga com o nível que tem hoje em dia. A Bundesliga tem um nível que o Schalke, sinceramente, não está atendendo ao nível, sei lá, para ficar vivo numa primeira divisão.
O problema de contratar é que o Schalke está sem dinheiro, né? Vamos ver como é que se dá isso. Agora, passando, a gente falou de... Depois dessa... Tirando essa parte aí do Schalke, a gente falou de 3 times que estão surpreendendo, mas vamos falar agora de 2 times que estão, de certa maneira, decepcionando, né? Sempre lembrando que a gente ainda está bem no início, mas não deixa de ser times que a gente esperava um pouco mais e que até agora não venceram, né? Não estou falando do Colônia e do Mainz, que a gente já até falou semana passada também, que continuam sem pontuar, mas estou falando do Wolfsburg e do Leverkusen, né? O Wolfsburg a gente falou, empatou agora com o Augsburg, foi o 3º empate do Wolfsburg, ou seja, como eu falei, não ganhou, e o Leverkusen também, 3 empates até agora, né? Principalmente, acho que no caso do Leverkusen, que se esperava que, né, chegasse, ainda que se espera, dá para dizer, né, que brigue por Champions League, mas pelo menos o início não é exatamente promissor. Lembrando que o Wolfsburg ainda foi eliminado, talvez a grande decepção, né? Foi eliminado na Liga Europa, nos playoffs, pelo AEK de Atenas, e não vai jogar a competição continental, né? O que dizer aí dessas 2 equipes? Eu fiquei decepcionado mesmo com o Wolfsburg, né? A equipe do Oliver Glasner. Eu esperava um pouquinho mais aí do desempenho deles e fico até com os comentários do querido Abner. O Abner, que é torcedor do Wolfsburg, ele falando que estão com as expectativas baixas. Eu até achava mesmo que o Wolfsburg teria uma temporada um pouquinho melhor, mas nesse início não tá demonstrando isso, né? Fiquei decepcionado com os Lobos, que não vão jogar uma competição europeia. E como também aquele amigo que agora me falha a memória o nome dele, se eu não me engano também é Vitor, torcedor do Wolfsburg Brasil lá, que comentou no guia É isso mesmo, Jonathan, é isso mesmo. Que comentou no guia que os jogadores ali da ponta deixavam a desejar e que o Brecalo é realmente o que joga um pouquinho melhor ali, que o João Vitor também não tá numa boa fase, o Renato Steffen, os jogadores ali que precisam melhorar, aquelas pontas ali, os extremos do Wolfsburg precisam ajudar mais no ataque. Quem é o jogador que carrega um pouco o piano ali no meio é o Maximilian Arnold, mas não é suficiente. Inclusive, vocês falando aí dos pontos do Wolfsburg, Jonathan, saiu uma notícia recentemente que o Jorgo Schmadtke, que é o diretor esportivo do Wolfsburg, junto com o Marcel Scheffler, disse que não vão contratar mais jogadores, e isso eu vejo com uma certa preocupação, exatamente por esse fator. Você fechou seu período de contratações com um lateral direito que é interessante, que é o Lidl Baco, que precisa reforçar essa posição na equipe mesmo, porque você tem o Willian machucado, você tem o Ibabu também machucado, então você não tinha ninguém de ofício. Por exemplo, hoje quem jogou de início foi o Brooks improvisado. E são essas não forma de falar, mas essa quantidade absurda de improvisações nesse time que irrita o torcedor e até mesmo quem acompanha a liga também, né? Porque você vê que é uma fragilidade do elenco e que parece a diretoria não quer enxergar ou finge que não enxerga. Porque é complicado, eu acho que na pele do torcedor do Wolfsburg aceitar que você não tem um lateral direito e um ponta que você sabe que vai entregar um rendimento. Em relação, falando já do Leverkusen, é complicado porque a gente avaliar, porque os adversários do Leverkusen, todos são, pelo menos os 2 primeiros, são acima do teto do Leverkusen. Talvez o Wolfsburg no mesmo patamar, e ontem o Stuttgart um pouco inferior. Mas o desempenho do Stuttgart faz com que ele e o Leverkusen se equivalem um pouco, principalmente pelo que o Stuttgart vinha jogando nas rodadas anteriores e que o Leverkusen não vinha apresentando, principalmente na primeira rodada contra o Wolfsburg, que foi um jogo bem ruim do Leverkusen. Então, é complexo, né? Você vê porque a equipe sente muita falta do Havertz, que era esse jogador que, quando a responsabilidade batia, ele pegava a bola debaixo do braço e resolvia os jogos, e agora você sem ele, você tendo que resolver com jogadores que visivelmente são irregulares, que é o Diaby, o Belarabe, que ontem protagonizou uma cena bizarra, que foi apertar o dedo do nariz do Roberto Máximo, jogador do Stuttgart, um botar o dedo na cara do outro, fazendo sinal de palhaço, cara, uma coisa muito engraçada, assim, que é nada a ver. Inclusive o Peter Bosz ficou bolado na coletiva, falou que e qualificou essa atitude do Belarabe como de piada, patético, como se fosse quase um Mauro César, eu não lembro a palavra certa. Ele usou a palavra doof, que em alemão quer dizer tolo.
Isso. explicando melhor. Obrigado, Vitor. E também o Hradek também deu também explicações também qualificando esse lance também como bizarro. Mas é complicado para o Leverkusen sem o Havertz, a gente imaginar. A gente sabe que essa temporada vai ser muito na conta do Leverbay e do Arangues ali para ajudar a alimentar os atacantes e fazer com que eles lá na frente confirmem o potencial que tem o nível que tem de futebol. Mas é complexo também falar do Leverkusen sem muitos jogos para a gente ver e fazendo uma análise, às vezes, sem Havertz e sem outras peças importantes. Mas então, o detalhe ainda é que o Leverkusen perdeu o Patrick Schick lesionado nesse jogo, né? Bem ali com 20 minutos ele saiu. Ele que fez o gol do Leverkusen com 7 minutos de jogo, mas ele saiu ali com 20 minutos. Parece que foi uma lesão muscular que vai tirar ele aí das próximas rodadas. Eu vi que vai ficar 3 semanas fora. Deve perder o próximo jogo do Leverkusen na Bundesliga, que, se eu não me engano, é em 2 semanas, né? Mas, assim, já é... O Sinkgraven também, o lateral esquerdo, também saiu lesionado. Já é um time que está perdendo algumas peças. Como de praxe no futebol alemão, os times perdendo boas peças logo nas primeiras rodadas, saindo por lesão, né? E numa temporada atípica como essa, com um calendário apertado devido à pandemia e etc., né, a gente vai ver isso com mais frequência. Em relação ao que vocês falaram, só quero acrescentar 2 pequenas coisas. Primeiro, em relação ao Wolfsburg, o que prova essa deficiência no ataque, 1 gol em 3 jogos só até aqui. Em compensação, uma defesa relativamente boa, né? Também sofreu só 1 gol. E o Vitor, né, torcedor do Wolfsburg, inclusive citou justamente isso lá no guia. Então, você ouviu antes aqui no Chucrute. E sobre o Leverkusen, assim, o desempenho abaixo do esperado, mas eu não achei péssimo, falando especificamente dessa partida contra o Stuttgart. O Stuttgart soube jogar bem, claro, o Kaladzic parece aí ter sido uma boa aquisição, bom início de temporada para ele. Agora, e o detalhe é que o Stuttgart, apesar de ter feito um gol de cabeça, já tomou 3 na temporada dessa maneira, 1 em cada jogo, né? Então é algo aí também para os suábios ficarem de olho. Mas voltando a falar sobre o Leverkusen, achei assim que o Diaby teve alguns bons momentos na partida, o próprio Belarabe. Acho que se o Leverkusen tivesse um pouco mais de precisão na hora de finalizar, poderia ter saído vitorioso, apesar de maneira Kobel, nenhuma né, o placar ter sido injusto. E o Kobel, né, o goleiro do Stuttgart, também trabalhou muito bem, né? Dependeu também bastante dele. Sim, bem lembrado. Bom, falando então agora aqui sobre os outros jogos da rodada, que a gente não aprofundou os times, né? Borussia Mönchengladbach, no Rhein-Derby, né? No segundo maior clássico da Alemanha, o clássico do Rio-Reno, o Rhein-Derby. Mas é um Rhein-Derby que há um certo desequilíbrio, principalmente se a gente falar dos últimos anos. Das últimas 15 partidas, o Gladbach venceu 11 e dessa vez não foi diferente, né? Jogando fora de casa, o Gladbach fulminante nos 15 primeiros minutos. Jonas Hoffmann, recém-convocado por Joachim Löw, deu 2 assistências. Plea apareceu mais uma vez bem também. E logo o Gladbach já liderava por 2-0. Depois o Gladbach só administrou a partida, teve até chances de ampliar. O Horn, goleiro do Colônia, a exemplo do Kobel, que o Jonathan citou, também fez uma excelente partida, ou seja, os 3 gols que o Gladbach fez poderiam tranquilamente ter sido 5-6. No final, o Colônia ainda conseguiu descontar. Primeira vitória do Gladbach, né? Importante, porque o time estava pressionado, o time do Marco Rose estava realmente pressionado. Depois de uma vitória e um empate, então agora dá uma certa aliviada. Colônia a gente já falou semana passada, o elenco é fraco, até agora não conseguiu ponto nenhum, vai ser realmente complicado. Abraço para o Samuel, que vai sofrer um pouquinho esse ano, mas faz parte. E o Gladbach, só para acrescentar, acho que é um time que, dos times ali da frente, né, que tem bom elenco, talvez é o que vai mais sofrer com foco duplo de Champions League e Bundesliga, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Bom, além disso, o Union Berlin venceu o Mainz por 4-0, mas é outro time que é exemplo do Colônia, também não deve chegar a lugar nenhum, né? Vai ser realmente complicado, vai lutar para não cair
até o final, trocou agora o técnico, saiu o Bayer Lozer, a gente falou disso, mas provavelmente na semana passada, de toda a questão da greve, por enquanto ainda está o interino, que era o auxiliar técnico, né? Vamos ver como é que isso vai realmente se desenrolar para o Mainz. O União Berlim com uma partida muito boa do Trimmel, né? Deu 2 assistências, a União Berlim abusando dos cruzamentos, a defesa do Mainz uma água, e conseguiu aí chegar dessa maneira nos gols, fez 4-0. Também consegue a primeira vitória na temporada, importante para o União Berlim, que acho que o objetivo principal é ficar mais um ano na Bundesliga, então, principalmente se você for levar em conta que enfrentou um adversário direto, excelente resultado na capital. E para fechar, o Werder Bremen, que já tinha vencido semana passada, enfrentou o recém-promovido Arminia Bielefeld, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, né, fez 1-0 com o Leonardo Bittencourt, o teuto brasileiro Leonardo Bittencourt. E aí no segundo tempo, podia ter feito 2-0, mas no segundo tempo parece que abdicou de jogar bola, entregou completamente o jogo para o Arminia Bielefeld, que pressionou, chegou até a fazer o gol, mas esse gol acabou sendo bem anulado. E o Bremen, mais importante de tudo, consegue os 3 pontos, segunda vitória seguida. Não lembro, confesso que não lembro a última vez que isso aconteceu, porque a temporada passada foi realmente complicada. Pelo menos esse início é um pouco mais tranquilo, o que, com perdão da redundância, dá tranquilidade também para o Kofeld, que vinha pressionado. Algum comentário aí sobre esses jogos, meus amigos? Eu vou trazer 2 pontos, na verdade. O primeiro é porque essa Doppelsieg para o Werder Bremen não acontecia desde fevereiro da temporada passada, que eles venceram seguidamente o Fortuna Düsseldorf e o Augsburg. Foi o Fortuna Düsseldorf? Enfim, essa sequência. Eu não vou lembrar agora de cabeça, eu sei que teve esses 2 times envolvidos. E sobre o União Berlim, você falou do Trimmel, mas também os pontos do União Berlim fizeram um bom jogo. Eu acho que o segundo tempo ali fizeram 15 minutos iniciais fulminantes, porque fizeram 3 gols em intervalo de 15 minutos. Foi o gol do Porém Paulo, que foi até surpreendente, porque ele tinha acabado de entrar, o primeiro toque na bola dele foi o gol. Então, acho que é uma expectativa que a gente criou aqui no pré-temporada se confirma inicialmente. Eu acho que o jogo de sexta-feira foi para se empolgar, né? Por mais que o Mainz não oferecesse tanto risco à meta do Andreas Lutz, o União Berlim, por sua vez, fez um desempenho até acima do que eu esperava, muito pelo que eu vi na primeira rodada. É claro que o gol logo do Cruz, logo aos 13 minutos, desse essa confiança e desse esse conforto para o União Berlim jogar, mas isso não dá para minimizar o efeito da chegada dele, óbvio, e também da evolução do trabalho do Urs Fischer nessa tentativa de romper 100% com esse jogo de mais direto que a equipe fazia. Bom, acho que com isso a gente abordou os principais pontos que rolaram aí na rodada. Eu vou falar muito rápido aqui sobre o sorteio da UEFA Champions League e da UEFA Europa League. Vamos lá. Bayern de Munique caiu com o Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv Moscou. Por outro lado, o Borussia Mönchengladbach, num grupo um pouco mais difícil, Real Madrid, Shakhtar, Internacional e Borussia Mönchengladbach. Jonathan, qual a expectativa aí dessas 2 equipes? Bom, eu acho que o Bayern de Munique teve um grupo até fácil para o nível do Bayern de Munique. Eu acho que o Atlético de Madrid é o time que pode fazer um jogo frente assim contra o Bayern, mas o Salzburg não tem o nível que o Bayern de Munique tem e deve tomar fumo, né, para o Bayern de Munique. Então, acredito que o Bayern de Munique vai até vencer o grupo. O Borussia Mönchengladbach mesmo que tem uma tarefa difícil, que é a tarefa que o Dortmund geralmente tinha, que é enfrentar sempre o Real Madrid na fase de grupo, né? Mas vai pegar ali Real Madrid e Inter de Milão. Se conseguir vencer da Inter de Milão, principalmente fazer frente com o time italiano, quem sabe o Mönchengladbach também não consegue avançar de fase. Mas eu vejo como aquela equipe que fica em terceiro e vai para a Europa League. Perfeito. Bom, o Borussia Dortmund estava no pote 2 e caiu num grupo, na minha opinião, relativamente tranquilo, tem a obrigação de passar, com Zenit, Lazio e Clube Brugge. O Leipzig, por outro lado, o oposto disso, né? Tem o Istambul Basaksehir, que é capaz de ser o saco de pancada do grupo, mas, por outro lado, esse grupo tem também Paris Saint-Germain e Manchester United. Guilherme, o que esperar de Borussia Dortmund e Leipzig nesses grupos aí da Champions League?
Eu acho que o Leipzig não deu tanta sorte, porque são equipes muito mais qualificadas ali no seu grupo. Por mais que os planos do Julian Nagelsmann tenham soluções efetivas na Bundesliga, eu estou curioso para saber como, contra esses duelos, novamente contra o PSG, por sinal, repetindo a semifinal da Champions League, e dessa vez contra o Manchester United, como vão funcionar, né? Já que o Basaksehir, para mim, não é um adversário que está à altura do resto do grupo, deve ser, como você disse, saco de pancadas. O Borussia Dortmund também achei que não tem missões das mais difíceis. Eu acho que a grande briga ali vai ficar pelo segundo e terceiro lugar, porque são equipes mais equilibradas, né? A equipe do Philippe Clement do Bruges nunca é uma equipe boba de se enfrentar, uma equipe que desempenha um bom futebol, mas claro, em contexto interno é um nível inferior. E a equipe do Lazio, com Simone Inzaghi, tem tido um trabalho longo, um trabalho bom também, evoluindo várias peças que talvez não tenham um grande nome, mas que com eles se potencializaram e fazendo com que esse time fosse competitivo, especialmente na temporada passada. E agora, com esse desafio internacional, vamos ver como essa Lazio se comporta também, né? Nessa Champions League. Perfeito. Para fechar, vou falar aqui rapidinho também os grupos da Europa League. Já dando a minha opinião, acho que as duas equipes alemãs têm obrigação de passar, acho que passam até com certa tranquilidade, apesar de que nos últimos anos a gente sempre acha que a Liga Europa vai ser tranquila para os alemães e ela aparece mais difícil do que o esperado. O Hoffenheim caiu com Gent, Estrela Vermelha e o Slovan Liberec da República Tcheca, né, um grupo bem tranquilo. O Leverkusen um pouquinhozinho mais difícil, mas nada muito complicado também, com o Slavia Praga, o Hapoel Beersheva de Israel e o Nice da França. Bom, e agora também, para a gente fechar, como a gente sempre faz, Guilherme Monteiro, teus jogadores de destaque, teu gol da rodada, manda aí para a gente. Bom, meus jogadores de destaque são Haaland, Chivolov e Matheus Cunha. Meu gol da rodada, vou ficar com o segundo gol do Hertha, o gol do Matheus Cunha, aquela jogada bonita que fizeram. Jonathan, tua vez. Bom, meus 3 jogadores são Giovanni Reina, com as 3 assistências, né, e a boa performance na vitória do Dortmund. O Lewandowski, com os 4 gols que o Leva fez aí na vitória do Bayern de Munique. E o Haaland também, né, sendo muito importante para o Dortmund. O meu gol é o gol do Kramaric. No Kramaric na derrota do Hoffenheim para o Eintracht Frankfurt 2-1, em que ele carrega a bola, ele pisa na bola e o corpo dele ele vira totalmente, e com a esquerda ele chuta, a bola ainda tem um desvio ali, encobre ali o Kevin Trapp, um belíssimo gol do Kramaric, mas deixo também a menção honrosa para 2 gols. O gol do Lewandowski, o segundo gol do Lewandowski, que ele domina, gira também rápido finalizando, e o gol de cabeça marcado pelo Willi Orban, né? Como eu disse, foi uma rodada com bonitos gols de cabeça. Suderge informa, gol do Flamengo. Roubou aqui o que eu ia falar exatamente. Pô, foi um belo gol do Pedro, hein? Deveria estar na nossa seleção aí, inclusive. Foi um gol bonito. Pedro, esse que é mais uma das crias aqui do Meia. Boa. Quem sabe um dia Pedro não jogue... Eu quero que ele fique no Flamengo, né? Por favor. Mas quem sabe ele um dia não jogue na Alemanha e esteja aqui na nossa seleção. Bom, meu jogador de destaque, Lewandowski, não é todo dia que você faz 4 gols, não é nem hat-trick, é mais que isso. Bas Dost, um gol, uma assistência para botar o Frankfurt na liderança. E Giovanni Reina, claro, 3 assistências. Meu gol da rodada é o mesmo gol que do Jonathan, golaço do Kramaric. Kramaric mais uma vez marcou, né, tá realmente numa fase excelente, apesar da derrota do Hoffenheim. Com isso, a gente fecha o nosso episódio do Chucrute FC dessa semana. Eu lá no início, peço perdão, esqueci de agradecer aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha FC e do Fußball BR, muito obrigado. Um grande abraço a todos. A gente volta na semana que vem com os jogos da Alemanha, né? Semana que vem não tem Bundesliga, tem data FIFA, a gente fala aí dos jogos da Alemanha. Um grande abraço a todos e valeu!